Olá para você que nos acompanha pelo YouTube, seja muito bem-vindo ao Fora de Eixo, esse canal que a gente vai falar de futebol brasileiro, com foco principalmente em futebol goiano. Eu sou o Igor Soares, vou ser apresentador, comentarista do programa e eu queria começar apresentando meus amigos aqui que estão comigo e também já dar uma passada por tudo que a gente vai falar no programa de hoje, né? Então vamos começar com o João Vitor Pereira, seja muito bem-vindo, João Vitor, comentarista, narrador, repórter, o cara faz de tudo. João Vitor, o Atlético perde mais um jogo na Série B, isso complica, né? Situação chata no Z4. Pois é, Wegler. Prazer em estar aqui com você, com o Luan, com o Gabriel também. Vai ser um projeto muito bacana, com certeza, que a gente está começando. De fato, o Atlético decepcionou, acabou perdendo em Caxias do Sul. É sempre difícil jogar lá. O Atlético precisa melhorar o seu futebol. Jogou muito bem, inclusive, no último sábado contra o Vitória, lá em Salvador. Muita gente vai questionar, mas é o Vitória tá em má fase, tudo bem, mas o Vitória tá dentro do Campeonato Brasileiro, o Atlético fez a sua parte, e na minha opinião, precisa melhorar. Tem que melhorar o seu time, o Jair Ventura precisa melhorar as suas convicções, porque o campeonato já tá começando. Muita gente fala, tá no começo, tudo bem, mas quando se espantar que não, o campeonato já tá ali naquele afunilamento. E vamos que vamos. Temos muita coisa para discutir além do jogo do Atlético. Então, vamos falar também de Brasileirão Série B, né? Aqui está o Gabriel Alves também, repórter, comentarista. Ô, Gabriel, a Série B, de repente, o Goiás está na liderança, montou um elenco do dia para a noite, vamos dizer assim, e o Vila vive uma péssima fase, né, Gabriel? Bom, boa noite, Weigler, boa noite para todo mundo. O mudança brusca aí na temporada, né? Porque o Goiás cai precocemente no Goianão, cai para o Vila na Copa Verde, e aí do nada tem uma virada de chave, né? Traz o Zanardi lá junto ao São Bernardo e enche o time aí de reforços, né? Thiago Galhardo, Marcão, o Regis, que ainda não estreou, mas tá no DM, tá se recuperando para voltar. E o Vila, a gente sabe da situação do clube, né, financeiramente. O Vila está se reestruturando, né? Apresentou recentemente aí parte do novo CT, está tentando se reconstruir nas primeiras etapas mesmo, né? Como o diretor de futebol falou, não tem como você construir uma casa sem alicerce. E o Goiás está voando, cara. O Goiás que a gente tinha certas dúvidas, né? Principalmente em relação ao elenco que terminou o campeonato goiano, se esse time ia brigar pelo acesso, e agora ele desponta aí como um dos candidatos ao título, muito também por conta do Santos estar tropeçando tanto, né? Então o Goiás forte ainda disputa pelo título e o Vila com certeza tá longe dessa galera de cima, tá longe de Santos, tá longe de Goiás, de Avaí, Ceará, Sport. Então o Vila vai ter que correr muito atrás. Nesse momento, o Goiás candidato não só ao acesso, mas também ao título. E o Vila, mais um ano aí, né? Que ano passado brigou para subir, bateu na trave, e esse ano piorou seu elenco e está colhendo aí as consequências. Também está aqui o Luan Alves. Luan, seja muito bem-vindo. E vamos falar de Série C também, né? Aparecidense, em situação complicada na tabela da Série C, mas tem reforço novo chegando. Será que vai dar conta de mudar o patamar da Cidinha nessa temporada? Boa noite, Weigler. Boa noite aos nossos colegas e a quem nos escuta. A Aparecidense que começou muito bem o campeonato. A gente achou até que ia despontar nas cabeças. Começou ganhando aí do Sampaio Correia no Aníbal. A gente esperava assim, uma postura totalmente diferente da Aparecidense. Só que a gente não vê isso. A gente vê uma Aparecidense que acabou jogando um futebol muito limitado. E agora com a chegada do Igor Torres, que eu acho que é um ótimo nome, é, acho que chega para ser titular realmente. Ele foi muito bem na Aparecidense no Goianão. O Igor Torres é um jogador que a gente não precisa comentar. A gente viu o que ele fez no Goianão, inclusive em semifinal, diante do próprio Vila Nova, de onde ele veio. Ele faz uma partida absurda lá no Aníbal. Acabou que no Oba o resultado não foi o mesmo, mas a Aparecidense assim, tem um ótimo elenco. Tem tudo para brigar aí nas cabeças, mas para isso precisa jogar um futebol melhor. É lógico que se a gente for analisar os últimos campeonatos de terceira divisão, talvez esse seja o mais equilibrado. A gente tem aí grandes centros, grandes times, tem o ABC, tem também a equipe do Figueirense, que é uma ótima equipe, tem agora o Remo.
além dos grandes centros que estão surgindo aí, a gente tem como, por exemplo, o Atlético subindo muito bem, o Botafogo da Paraíba com um projeto maravilhoso também está brigando nas cabeças. Então, assim, eu acho que é uma Série C muito equilibrada, e isso parte também da Aparecidense entender esse momento e tentar melhorar a competição. A gente também vai falar um pouco de Brasileirão Série D, da dominância dos goianos no grupo, né? Principalmente o Iporá, que surpreendeu bastante, que caiu no Goianão e está brigando lá em cima na Série D. E vamos falar também da divisão de acesso do Campeonato Goiano, que está muito equilibrado, arrisco dizer que nivelado por baixo, né? Mas bastante equilibrado a divisão de acesso. Mas antes da gente começar mesmo falando no Fora de Eixo, eu peço já para quem está assistindo curtir, compartilhar, fazer o seu comentário também, ajuda bastante a gente. Seguir a gente nas outras redes sociais, somos o @fora de eixo GO no Instagram, TikTok, Twitter, e vai ter muito conteúdo por lá. Vamos começar falando do Brasileirão Série A, né? O Atlético, nesse momento, no Z4, como a gente já falou um pouquinho antes, perdeu por 1-0 para o Juventude, né? Vitor, na coletiva pré-jogo, o Jair Ventura falou bastante que o time joga, tinha um bom desempenho, mas não alcançava os resultados. Citou o jogo do Flamengo, citou o jogo do Botafogo, citou o jogo do Cruzeiro, e contra o Vitória ele disse que conseguiu equilibrar o desempenho com o resultado. Contra o Juventude ontem foi totalmente o oposto, né? Um desempenho muito mal que culminou na derrota. Pois é, o time do Atlético pecou ontem também pela questão da efetividade. O time teve muitas finalizações no jogo. Para quem olha só os números, acha que foi um desempenho do Atlético maravilhoso, né? 22 finalizações e tal, mas a verdade é que o time pecou no aspecto de finalizar no alvo do adversário. Inclusive o Juventude foi bem mais eficiente, precisou no primeiro tempo de 2 finalizações para marcar um gol. Foi um time letal e dentro do futebol, quando você tem as oportunidades, você tem que marcar. Um jogo fraco, tecnicamente falando, na primeira etapa. No segundo tempo, o Atlético até conseguiu ter ali um volume de jogo interessante e tal, produziu, mas ficou faltando algo a mais para esse time. E é isso que está faltando desde o começo do campeonato. Geralmente o Atlético entra desligado nos jogos, é um time que não consegue aproveitar as oportunidades que o jogo lhe dá em termos de chances. E é uma equipe também que sofre bastante gols. A defesa do Atlético é muito vazada. É um time que perde a cabeça muito fácil. Os atletas expulsos e tudo mais no início do campeonato mesmo. Contra o São Paulo, contra o Flamengo. Tá certo que contra o Flamengo teve aquela questão da arbitragem, mas se a gente for focar mesmo no campo mesmo, a equipe do Atlético tá deixando a desejar. Precisa melhorar se não quiser brigar contra o rebaixamento. O que é muito difícil cá entre nós, porque o Atlético é um time que voltou da Série B para a Série A. Se não tivesse focado nas Copas em 2022, poderia muito bem ter continuado na Série A no ano passado. Teve a oportunidade de chegar à semifinal da Copa Sul-Americana, tentou voltar para o Campeonato Brasileiro. Quando se viu, já era tarde demais, a equipe acabou caindo. Mas assim, o Atlético precisa se alinhar, porque senão o próprio Jair Ventura pode acabar caindo também. E sobre essa questão das Copas, o Atlético que vem muito bem na Copa do Brasil, né? Tá invicto até o momento. Fez uma partida excelente contra o Brusque. É claro que é um adversário muito mais acessível do que a maioria da Série A. Eu acho que mais acessível do que todos, vamos dizer assim. Mas o trabalho do Jair é um excelente trabalho. Você acha que já está tensionado no cargo, Gabriel? Eu acho que o Jair Ventura ele tem muita confiança por parte do Watson, mas já sabendo do jeito que o Watson né? De uma hora para outra, ele decide mudar o comando da equipe. Por enquanto, não tem nada desse tipo sendo ventilado lá dentro, tanto pelas atuações recentes do Atlético Goianiense, né? Por mais que ontem seja uma partida meia. Os números mentem um pouco, o próprio Jair falou sobre a partida no coletiva, né? Avaliando como um excelente desempenho durante a partida, mas, de fato, um problema do Atlético é que não consegue reverter chance em gol. Foi assim contra o Flamengo na primeira rodada, foi assim no segundo tempo contra o Botafogo, também perdeu, foi assim contra o Cruzeiro, perdeu também, foi assim ontem, né?
E então falta efetividade nessa equipe do Atlético, talvez algum reforço ali no ataque seria o essencial para o clube nessa hora, trazer um atacante ali, um faro de gol, cara decisivo para tentar ajudar o Atlético nesse momento difícil, complicado, né? A gente vê o Atlético que sai de um campeonato goiano com um ataque absurdo, ganhou o campeonato goiano sem muitas dificuldades, começou muito mal, né? Derrota para a Aparecidense, empate com o Goiás, mas aí depois atropelou todo mundo. E isso criou uma expectativa na torcida que acabou vindo por terra logo no começo do campeonato, né? Um nível totalmente diferente. O Jair, ele cita ainda, né? A partida contra o Brusque, quando ele vai falar sobre efetividade, ele cita essa partida contra o Brusque, mas eu acho totalmente descabido essa comparação, porque o Brusque é uma equipe frágil, né? Briga na parte de baixo do Campeonato Brasileiro Série B, a gente sabe como a Série A tem um nível diferente. Então, essa questão do Jair Ventura, se continuar jogando bem, mas o resultado não aparecer, a gente sabe como é que o Adson é, né? Qualquer hora pode ter uma mudança no comando, mas nesse momento eu não vejo o Jair balançando tanto, muito por estar no começo do campeonato ainda, né? A distância do Atlético para fora da zona de rebaixamento é pequena, então eu acho que o Adson tem essa consciência de que ainda está um pouco cedo, mas consequentemente, se no avançar no decorrer das partidas esses resultados, principalmente em confrontos diretos, que é onde o Atlético tem que somar ponto, os resultados não vierem, pode ser que o Jair venha a balançar no cargo, né? E até com razão, mas a responsabilidade, acho que nesse momento não é dele, ele está fazendo o que ele consegue, o máximo que ele consegue tirar desses atletas, eu acho que é isso. Então, acho que o Atlético precisa se reforçar. Acho que o menor dos problemas hoje do Atlético Goianiense é o Jair. Se a gente olhar os trabalhos do Jair, tanto na Série B do ano passado quanto no Goianão, eles não começam deslanchando assim, né? Eles começam mais ou menos, às vezes até ruim, e no final o resultado vem. Subiu para a Série A, bateu o campeão Goianão. Será que vai se repetir essa história novamente, mano? Assim, eu acredito que o Jair Ventura, nos seus trabalhos, ele tem esse histórico mesmo de não começar despontando, ganhando suas partidas. Ele tem esse trabalho que é com o tempo. O Jair, ele nunca chegou, assim, particularmente num clube e já teve sucesso imediato. É um trabalho que tem que ser com o tempo. E, assim, o Jair, ele fez um ótimo trabalho, sim, na Série B, no Goianão, mas é algo que engana também. O Gabriel até comentou a questão aí da demissão. Acredito que o nosso futebol tem esse histórico, né? A gente vê clubes aí fechando com a temporada com 3 treinadores diferentes. Mas assim, o Jair, ele promove com o Atlético um bom futebol. O Atlético não joga um mau futebol, com exceção da partida de ontem, que talvez tenha pecado um pouco mais, tenha feito a partida mais abaixo do acostumado. O Atlético não faz um mau futebol. Até no Brasileirão, os resultados vêm justamente pela falta de eficiência que foi levantada aqui. O Atlético finaliza, mas não finaliza certeiro. E assim, eu acredito que é uma grande perda também a do Luiz Fernando. É um jogador que tinha esse histórico de ter mais efetividade dentro do clube. No Goianão mesmo foi um dos artilheiros e eu acredito que perde muito com essa saída do Luiz Fernando, com essa punição. Eu acredito que o Atlético é muito dependente hoje do Luiz Fernando. É um time que finaliza muito, mas acaba não tendo efetividade. Acredito que também cabe um reforço, acredito que não dá para depender somente do Luiz Fernando, porque, como a gente pontua aqui, ele não vai estar em todos os jogos. O Luiz Fernando recebeu uma punição, é um jogador que é muito procurado dentro de campo, pode sofrer com a lesão, então assim, o Atlético tem que se reforçar. E a respeito do Jair, eu acredito que ainda é um trabalho sólido, é um trabalho que é muito bom à frente do clube. É lógico que quando a gente vê os resultados no Brasileirão, a gente levanta uma preocupação, mas eu acredito que o Jair tem sim um trabalho sólido. Acredito que não seja inteiramente culpa dele. Quando você tem um time que finaliza da forma que finaliza, mas não tem efetividade, não dá para se culpar o treinador, até porque o treinador não está dentro de campo e ele não é responsável por essa efetividade. Talvez, se você analisar e buscar um reforço diferente, e esse é o papel dele, de tentar melhorar essa efetividade, mas dentro de campo o Jair não pode fazer muita coisa. Então, Vitor, o Gabriel e o Luan falaram bastante sobre a busca por reforços que o Atlético tem que ter, né? Ao que tudo indica, tá chegando um reforço aí. O Jorginho rescindiu com o CRB, né? E vem para sua quinta passagem no Atlético. Eu queria saber de vocês se é um bom reforço. Sendo sincero, Egler,
sinceramente, para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético arruma um jogador que, na minha opinião, não é mais nível para o clube. Sinceramente, já deu o que tinha que dar. Tem uma história bacana, uma história legal com o Atlético, mas um cara que em 16 jogos no CRB ficou mais tempo no departamento médico do que, por exemplo, em campo, não tem condição de você trazer um atleta como esse. O Atlético está precisando de jogadores para jogar, para ser titular. Se o time quiser permanecer na Série A, vai precisar desse nível de contratação. E não de um jogador que está encostado e que nem era prioridade, né, no CRB. Ainda sobre o Jorginho, para o Gabriel e para o Luan, o João Vitor falou no CRB, 16 jogos, ele teve uma assistência só, não marcou nenhum gol. 2023, no Sport, 54 jogos, 13 gols, 9 assistências. No Atlético, 2022, foi a última passagem dele para o Atlético, 62 jogos, 9 gols e 7 assistências. Vocês também concordam que não é um jogador por nível do Atlético na Série A? Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio do João. Se a gente pegar os números do Jorginho, cara, pelo Atlético são 329 jogos, 54 gols, 27 assistências. São 82 participações em 329 jogos, uma média de uma participação a cada 4 jogos. E 5 títulos, né? Série B de 2016, 4 campeonatos goianos. Mas eu vou seguir na linha de raciocínio do João, que já passou, que já foi. Ele tem uma passagem, se você pegar futebol não é só número, né? Mas se você pegar só os números na passagem dele pelo esporte, são 22 participações em 54 jogos. Não é uma média ruim, mas ele sai de lá com a torcida não querendo que ele volte mais, né? Do time do esporte. Acho que na situação que o Atlético está hoje, se o Atlético está bem, tá lá em cima, traz mais um aí para ser um reserva imediato ali do Shailon, um reserva ali no meio de campo, ok, mas precisando evoluir, melhorar seu elenco, traz um jogador que não vinha com regularidade nem no CRB, nem no Sport, é um passo para trás. Eu vejo isso como um grande passo para trás do Atlético, porque tem que trazer reforço que vai somar positivamente, né? Com todo respeito ao Jorginho, grande jogador, tem uma passagem, com certeza é ídolo da equipe do Atlético, mas Série A, falando de Série A, que é muito física, é muita técnica também, você tem que ter jogador bom, mas você tem que ter jogador que joga com vontade, com raça, e eu não sei se eu vejo esse perfil no Jorginho não, cara. Acho que para melhorar o elenco, se não tá dando certo com o elenco que tá, o Jorginho ele vai chegar no Atlético, ele vai tirar quem, vai botar quem no banco. Não é um reforço que chega para somar positivamente, chega para rechear o elenco. Então, eu vejo como negativo aí, vejo como passo para trás trazer o Jorginho nesse momento, né? Ídolo do Atlético, tá sempre na história do clube, mas para a Série A eu tô em desacordo com isso aí. Olá, chega o Jorginho, vocês falaram também que precisaria de uma contratação de um homem-gol, né, para fazer gols. A gente tem 3 centroavantes no Atlético, mas tinha um quarto que foi emprestado para o Operário, que era o Danielzinho. Você acha que ele está fazendo falta? E o que você acha também dessa chegada do Jorginho? Eu acho que a chegada do Jorginho ela é muito que os meninos pontuaram. É um jogador que não é nível Série A, não é nível para o Atlético. Acredito que o Atlético há uma gratidão maior do que deveria ter pelo Jorginho. A gente sabe aí que o cara é ídolo no Atlético, fez boas passagens todas as vezes que veio, mas hoje não é o nível. O Atlético disputa a Série A, o Atlético que tem um elenco para brigar por coisas maiores na Série A. E assim, contratar um jogador que veio do CRB e não fazia um bom futebol no CRB, acredito que o Atlético peca sim nessa contratação do Jorginho. Assim, a gente não consegue entender o que se passa, né, dentro da diretoria, o porquê disso. Talvez muito mais uma gratidão mesmo, porque o Jorginho não tem nível para ser titular do Atlético. Assim, é um grande jogador, mas assim, o Atlético tem um elenco bem recheado e bem qualificado, que não necessita necessariamente assim do Jorginho. Então, assim, acredito que o Atlético peca sim nessa contratação, mas a gente tem que ver o que também está sendo avaliado pela diretoria. Não sei se é por meramente gratidão ou se é um jogador que eles realmente têm a intenção e acham que vão agregar ao Atlético. E a respeito do Danielzinho, eu acho que é uma perca gigante para o Atlético. A gente tem, justamente nessa questão da falta de eficiência, a gente vê Emiliano Rodrigues, a gente vê o Wagner Love não tendo
os resultados que a gente espera dos dois jogadores. Talvez no Goianão, devido ao nível técnico mais baixo, diante de adversários mais fracos, eles tiveram um sucesso, mas como o próprio Jair Ventura pontuou, a Série A, o nível é diferente, o buraco é mais embaixo, e eu acredito que você perder um jogador como o Danielzinho, que para mim, particularmente, é melhor que os outros dois que a gente citou aqui, acredito que é uma grande perca para o Atlético, que poderia estar utilizando desse jogador aí na Série A para, quem sabe, melhorar essa efetividade do ataque. E continuando falando de Série A, vamos fazer um panorama geral da tabela, né? Temos alguns favoritos ao título, né? Que quando começou a temporada a gente falava de Flamengo, Palmeiras, os de sempre, Atlético Mineiro também. É o Flamengo, primeiro lugar no Brasileirão. O trabalho do Tite, apesar de ser muito contestado, vem dando resultados nos últimos jogos. O Palmeiras devendo um pouco também, né? Não está no seu melhor nível, que a gente já viu o Abel jogar. Em contrapartida, temos times que a gente não esperava estar brigando lá embaixo. Tá? O Corinthians, na zona de rebaixamento nesse momento. É claro que o campeonato acabou de começar, a tabela não vale muita coisa nesse momento, mas os maus resultados deixam a impressão ruim, né? E o Cuiabá, que tá... Às vezes a gente até fala que vai brigar para cair, mas está há muito tempo na Série A, e esse ano de mal a pior, né, João Vitor? Exatamente. O time do Cuiabá é uma equipe seríssima candidata a ser rebaixado, né? É um time que está no 4º ano consecutivo na Série A do Campeonato Brasileiro. Equipe muito organizada, inclusive, em termos de estrutura. É um clube SAF. Depois da saída do Antônio Oliveira, as coisas desandaram um pouco. O time ficou um tempo sem treinador. Recentemente anunciou o Petit, que é um técnico português. Mas as coisas por lá não andam bem. E eu vi muita gente comentando, até olhando nas redes sociais, que o Cuiabá tá meio ali se endividando, vamos dizer assim, com as Copas, né? Copa Sul-Americana, tava na Copa Verde, inclusive foi eliminado pro Vila na semifinal, teve a questão do próprio Campeonato Mato Grossense e tal, pelo menos foi campeão, mas a prioridade mesmo é justamente o Campeonato Brasileiro, então o Cuiabá tem que tomar cuidado, porque senão pode acabar pagando o pato lá na frente. E sobre os demais times que você citou, o Flamengo aí liderando, normal, o Flamengo tem um timaço. Depois da grande goleada sobre o Vasco, a equipe conseguiu se alinhar melhor. Foi um desempenho muito bom, inclusive. Acho que estava faltando mais disso, né, por parte do Flamengo, que estava devendo. Mas agora o time já entra num cenário muito bom, com várias vitórias seguidas, goleando Bolívar, Milionários, por último o time do Vasco. E o Corinthians realmente está decepcionando. E aí fica aquela préviazinha já para o próximo jogo, né? Porque aí vai ser Atlético e Corinthians. E, Gabriel, falando, já vamos falar de Atlético e Corinthians, né? Quais são as suas expectativas para esse jogo que vai acontecer na próxima terça-feira, né? Dia 11? Confronto direto, né? Contra o Z4. No Ascioli, eu vejo o Atlético com força, cara. Depende muito da torcida, vai ter que depender do apoio do torcedor. O Corinthians vem mal no Campeonato Brasileiro, né? Uma vitória, né, só contra o Fluminense. Tanto que o time do Corinthians oscila, né? Porque aplica um 3-0 no Fluminense do Diniz com tranquilidade, facilidade, e não consegue mais resultado positivo dentro do campeonato. Então, mais um confronto direto, né? O Atlético que enfrentou o Juventude, quando enfrentou o Cruzeiro também era um confronto direto, conseguiu ganhar do Vitória, e agora tem um confronto direto que precisa ganhar. Eu acho que se perde um confronto direto como esse, aí já começa a dar um certo desespero, tanto na torcida quanto na equipe, né? Igual eu falei. O Atlético perder ponto para Flamengo, para Palmeiras, para os times lá de cima, não é negativo, né? O Atlético perder pontos, principalmente em casa, em confrontos diretos, isso que pesa muito. A gente viu isso no último rebaixamento da equipe do Atlético. O Atlético começa muito mal o campeonato, depois ele, que está ali na Sul-Americana, na Copa do Brasil, tenta se recuperar. Eu lembro de um 4-2 que o Atlético Goianiense aplica sobre
o Fluminense no Ascioli, que ali eu pensei, cara, o Atlético vai escapar. Um 4-2 assim, uma virada sensacional, mas na hora dos confrontos diretos não consegue o resultado. Então, isso não pode acontecer nessa temporada. Só falando dessa questão do Cuiabá, cara, o Cuiabá deu um tiro no pé gigante, né? Porque arruma um problema com o Daverson, que, querendo ou não, é o principal cara do time, é o artilheiro do time, sempre dá muito trabalho no Campeonato Brasileiro, foi a principal peça ano passado, afasta o jogador, deixa ele de escanteio, e agora que perdeu um monte de coisa, vazou fora da Copa Verde, vazou fora da Copa do Brasil, avisa pro Daverson que vai deixar ele cumprir o contrato e vai contar com ele no elenco de novo, né? Ele ia ser afastado até o final do contrato, volta com o jogador que vê que o desespero bateu, traz o jogador de volta. E aí a gente sabe como é que são as coisas, né? Você acha que ele vai voltar no mesmo ritmo? Não vai voltar, já tem veículos de informação divulgando que ele tá perninha no treino, que ele tá treinando sem vontade, que ele tá fazendo pouco caso. Baita tiro no pé aí da equipe do Cuiabá, perdeu o seu principal jogador, e eu acho que num campeonato tão difícil que é a Série A, você começar com essa sequência super negativa, assim, é ladeira abaixo, tchau e vala. Iruan, ainda falando sobre a tabela da Série A, eu queria saber quais são os seus destaques e quais são as decepções que você enxerga nesse momento. O destaque é um destaque que a gente já vem falando e o futebol proporciona, que é o Flamengo. O Flamengo tem, apesar das críticas ao Tite, eu acho que o Flamengo joga um bom futebol. No Brasileirão tem provado isso cada vez mais. É um elenco muito qualificado. E o Flamengo é um elenco que não se contenta com pouco. É um clube que, por exemplo, já tem o Arrascaeta, me contrata o De La Cruz. Contrata também para o ataque. Recentemente teve a contratação aí, há um tempo atrás, do Cebolinha. A gente tem o Luiz Araújo chegando, que é um jogador muito qualificado, que talvez tenha deixado a desejar nesse início de campeonato, na verdade, nesse início de passagem pelo Flamengo, mas que é um jogador muito qualificado. O Flamengo tem a chegada do Vinha também, que é um lateral muito qualificado, já tendo o Ayrton Lucas no elenco. Então, assim, é um elenco muito qualificado e uma diretoria que pensa sempre em melhorar. Então, assim, o destaque maior talvez seja o Flamengo. A gente pode destacar também como uma surpresa, talvez, a equipe do Atlético Paranaense deixou a desejar na Sul-Americana. A gente viu que acabou indo para os playoffs, mas que no Brasileirão faz um trabalho constante. A gente tem o Atlético Paranaense fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que ele, no momento que ele inicia goleando o Cuiabá, que a gente sabe que também é uma equipe que não vem bem, mas você inicia dessa forma, goleando o Cuiabá, fazendo um bom resultado dentro de casa, depois indo na Arena Barueri e ganhando do Palmeiras. Acredito que é muito importante também, e o Atlético faz um bom campeonato. A respeito das decepções, eu não sei se dá para julgar o Cuiabá como uma decepção, até porque a gente, visto o que se tem no elenco do Cuiabá, eu não fico surpreso. É lógico que diante de todo o projeto de um time que está há 4 anos na Série A, que em todos os campeonatos a gente colocou o Cuiabá como candidato ao rebaixamento, é um time que surpreende, é um time que consegue vaga em competição sul-americana. Eu acredito que o Cuiabá, como o Gabriel pontuou, esse rolê com o Daverson é algo que realmente foi um tiro no pé. O Cuiabá perde um grande jogador. Acho que todas as vezes que a gente questionou o Daverson é muito mais por fator externo do que propriamente pelo futebol jogado. A gente está falando de um jogador que foi campeão de Libertadores fazendo gol na final, foi campeão brasileiro decidindo o título também. Então, assim, acho que o Cuiabá erra nesse fator. Se o cara quer sair, a gente sabe que o Daverson recebe proposta o tempo inteiro. Mesmo que não sejam propostas muito úteis para o jogador, ele é um jogador que vai receber proposta o tempo inteiro. Todo mundo acredita que, assim, desses times menores, queriam contar com o Daverson no elenco. Então, acredito que realmente seja um tiro no pé. Acho que o Cuiabá se desorganizou muito após a saída do Antônio Oliveira, e todos esses fatores externos prejudicam. A gente sabe que quando isso acontece, até times que têm qualidade, como vou citar o exemplo aqui do Cruzeiro 2019, era um time que tinha muita qualidade, mas justamente por fatores externos, o time se desorganizou e acabou sendo rebaixado. E eu queria citar a decepção também, que é o Palmeiras. É um time que não joga um futebol vistoso em 2024. É um time que deixou muito a desejar, até no Paulistão. Talvez levou o Paulistão justamente porque hoje os clubes não têm tanta qualidade técnica. A gente tem até elencos com qualidade técnica, mas que acabam pecando. A gente tem o São Paulo, que, por exemplo, caiu diante de um Novo Horizontino, que era uma ótima equipe, e continua sendo agora na Série B, mas que perdeu alguns jogadores. Mas, assim, é um resultado que não é comum. Então, assim, o Palmeiras ganhou muito mais pela incompetência dos seus rivais do que propriamente pelo futebol jogado. Joga um futebol muito muito esquisito em 2024, diante de tudo o que o Abel já apresentou
com esse time. Eu acho que o Palmeiras deve muito e começa o Brasileirão de forma inesperada. Até os jogos que ganhou no último domingo, acabou ganhando do Criciúma numa partida onde o Criciúma, se tivesse ganhado a partida, seria totalmente justo, seria um resultado normal. O Criciúma, em grande parte do jogo, dominou o Palmeiras. Então, assim, é um time que começa devendo. E é lógico que é um Brasileirão muito equilibrado. A gente sabe de que o Brasileirão sempre foi um campeonato equilibrado e demonstra isso mais uma vez. A gente tem times que a gente achava que iriam brigar nas cabeças, começando mal, meio de tabela até para baixo, e tem times que a gente também não dava nada que acabam brigando ali nas cabeças. Então, assim, mais uma vez, o Brasileirão mostra que é um campeonato muito equilibrado. E só para a gente terminar esse assunto sobre Série A, João Vitor, o Bahia com a mesma pontuação do Flamengo, em segundo lugar pelo saldo de gols, mas a mesma pontuação a gente já esperava por causa dos investimentos, e teve a derrota no Campeonato Estadual para o Vitória, né? Mas excelente trabalho do Rogério Ceni até o momento. É verdade, o time do Bahia começa muito bem o Campeonato Brasileiro, brigando na parte de cima da tabela. É um time bem organizado pelo Rogério Ceni e é um treinador muito exigente. Inclusive, quando ele vai nas entrevistas coletivas, ele gosta de falar das táticas da equipe, ele cobra reforço também. Ele fala até que no estilo que ele joga do time dele, que é preciso ter povoação em termos ali da região do meio campo. Ele improvisa peça também na lateral, como ele já fez com o Rezende, jogando de lateral esquerdo, ele que é volante. É uma equipe que tem um cenário assim, muito interessante até para adaptação também, de ponta às vezes vir para fazer a lateral. O Bahia vai dar trabalho, é um time que vai com certeza fazer uma campanha bem melhor do que na temporada passada. E Gabriel, agora falando de Série B, Goiás, líder da Série B, a gente vê até alguns tweets, um particularmente que eu vi esses dias para trás, falando que o Goiás tem um pacto que em 3 dias resolve montar um elenco para brigar, né? Porque foi mal no Goianão, caiu precocemente, perdeu para o Vila na Copa Verde, como já foi falado anteriormente, e a partir dali mudou o time e o Goiás, de repente não, porque teve todo um trabalho construído, né? Mas o Goiás, líder da Série B. Quando o Andrino chegou, ele já deixou bem claro, né, que o clube tinha certa quantia disponível para investir, buscando o acesso para a primeira divisão, foi no mercado e trouxe jogadores pontuais, né? Você tem o artilheiro da segunda divisão, que é um volante, um Marcão, 5 gols. O Thiago Galhardo, que não tem números bons, mas a participação em campo dele é excelente, né? Ainda mais com os atacantes que o Goiás estava acostumado a jogar. Eu vejo muita crítica em cima do Paulo Baia, mas é um jogador que, querendo ou não, corresponde até onde ele consegue também. Então, essa questão do Goiás, cara, tem, lógico, a competência de quem vai buscar esses profissionais, quem vai buscar os atletas, mas também tem a questão do financeiro, né, cara? Se você tem como investir, a gente se pergunta por que não investiu, então, lá na primeira divisão, né? Não montou um time melhor para não cair, porque o Goiás era para ter um cacife maior, né? Era para o tamanho de Goiânia, tamanho de Goiás, não tem um time assim fixo que fica na Série A e briga pelas cabeças, é ruim para nós. O Goiás era para ser esse time, está se tornando um Atlético. Mas com a questão financeira bem resolvida, né? Isso aí basta ter competência de profissional, contratar de forma correta. A eliminação diante do Vila Nova na Copa Verde acabou sendo muito positiva para o time, porque a partir dali virou uma chave completamente, a equipe mudou. E aí, na Série B, principalmente no Serrinha, cara, o Goiás é muito forte no Serrinha, ao lado do Mirassol, com 100% de aproveitamento, são as únicas 2 equipes com 100% de aproveitamento, não sofreu gols em casa, ao lado do CRB, são as únicas equipes que não sofreram gols, sequer sofreram gols em casa. Eu acho isso um fator decisivo, ainda mais uma competição tão equilibrada como a Série B, e na minha opinião o Goiás vai brigar até o final contra 2 equipes, contra o América e contra o Santos, por esse título do Campeonato Brasileiro da Série B, porque você ganhar a Série B é uma coisa, mas você ganhar uma Série B onde o Santos estava disputando é totalmente diferente, tem um valor muito maior, e hoje o Goiás prova, né, para
pra gente que é um time capaz disso, e a torcida compra esse discurso também, sabe do momento do time, né? Bateu 10 mil sócios recentemente também, então é positivo, o ano do Goiás positivo. Começa muito mal, mas acho que o tanto do Goiás apanhou ali, aquela eliminação para o Goiânia, cair depois para a equipe do Vila, o Goiás consegue se reestruturar a tempo de começar, de fato, as duas competições mais importantes, né? O Brasileirão da Série B e a Copa do Brasil, que a gente sabe que é muito difícil ir muito longe, mas o financeiro, cara, se avança uma fase só, o retorno financeiro é muito alto. O Goiás conseguiu eliminar um time da Série A, que é o Cuiabá, e conseguiu se reestruturar a tempo para a disputa da Série B. Para mim, candidato fortíssimo ao acesso, vai ficar ali Santos, América, e Goiás, Sport, Avaí, mas para o título, cara, eu vejo o Goiás brigando diretamente com o Santos e com o América também. Luan, o Goiás que caiu no Campeonato Goiano para o Goiânia, mas sem perder, né? Caiu invicto. Teve essa montagem de elenco para a Série B. Como você tinha falado, no começo da temporada a gente não colocava o Goiás que ia subir entre os quatro, e agora é um postulante ao título. E essa campanha do Goiás para você? Marcante, né? É uma campanha marcante do Goiás, e vale lembrar que o título vale muito para o Goiás, é um time que está sem vaga na Copa do Brasil, então assim, se ganhar a Série B, ele garante essa vaga, então assim, além do título, é um adicional a mais para o Goiás. A gente sabe que a Copa do Brasil é muito boa financeiramente e também é bacana. Um time do tamanho do Goiás jogar uma Copa do Brasil é importante, acho que você não pode deixar de jogar, mas para isso tem que ganhar a Série B justamente pelo que fez no Goianão. Até um time que fez boas partidas, mas assim, se a gente seguir na mesma lógica do Atlético na Série A, o Goianão é um nível mais abaixo, a qualidade técnica é menor. Você tem adversários que vão te exigir menos. E quando talvez esses adversários mais fracos tecnicamente fizeram boas partidas, o Goiás deixou a desejar. A gente tem um exemplo do Goiânia, por exemplo, da eliminação, que para mim é bizarro. O Goiás tinha mais time que o Goiânia, apesar que o Goiânia fez sim um ótimo Goianão, mas se a gente for reparar, o Goiânia passou ali como um dos últimos classificados. Então, assim, é um resultado que talvez assuste, e o Goiás deixou muito a desejar no Goianão com isso, apesar de fazer não ser eliminado sem perder nenhuma partida, é um time que deixou muito a desejar. E agora, nesse início de Série B, o Goiás contrata muito pontualmente. É um time que a gente tem aqui as contratações, acho que com as maiores pontualidades da Série B. Contrata o Marcão, artilheiro, chega fazendo gol a rodo. Tem também o Thiago Galhardo, que faz um ótimo campeonato. A gente tem mais exemplos. O Rafael Gava, que talvez tinha começado bem, agora caiu um pouco o nível, mas a gente tem no elenco do Goiás também o Juninho ali, que fez um ótimo Goianão e que não deixou a desejar também no último jogo contra o Sport. Então, assim, além do Goiás, tem um elenco muito qualificado. É um elenco que vai sim brigar pelo acesso, acredito que é candidatíssimo ao acesso. A gente não pode cravar que o Goiás vai subir, porque a gente sabe como é a Série B. A gente tem ano passado aí 6 times chegando por 2 vagas. Então, assim, acredito que o Goiás hoje é candidatíssimo sim ao acesso e quem sabe ao título. Briga ali com o Santos, a gente sabe que o Santos tem uma equipe muito qualificada, e como o Gabriel pontuou, você ganhar uma Série B é legal, você ganhar uma Série B onde tem o Santos, um time que até ano passado nunca tinha sido rebaixado, um time que é tricampeão de Libertadores, é mais especial, e o Goiás trabalha para isso e tem grande chance disso acontecer. E João Vitor, falando de times que brigaram ano passado, né, para subir, falamos um pouco de contratação também. A gente tem que falar do lado vermelho de Goiânia, né? O Vila Nova, que está vivendo uma péssima fase, teve um empate agora na última rodada com o Chapecoense, estava ganhando o jogo até o final e tomou um empate, contratações muito questionáveis, 22 gols nos últimos 8 jogos. O Vila que estava para subir ano passado, a gente pensava que ia avançar um degrau, regride alguns, né? Com certeza, o Vila Nova tem trazido muitas decepções para o seu torcedor nos últimos anos. O não acesso foi a gota d'água. Essa questão da goleada que o time sofreu na Copa Verde é realmente algo muito sofrível para o torcedor, porque foram 10 gols em 2 jogos. Era melhor nem ter jogado a Copa Verde, né? Se fosse para... se o torcedor prevesse tudo que fosse acontecer. De fato, é um momento muito complicado, e até o torcedor voltar a ter ânimo de ir para o estádio vai levar um tempo. Eu estava até vendo a questão, o Goiás recentemente bateu aí os 10 mil sócios, o Atlético tem os seus 7 mil e pouco, e o Vila está com 3 mil e pouquinho. E assim,
não adianta. Sócio é momento. Ninguém vai gastar o seu dinheiro ali também com uma coisa que não tá valendo a pena, né? E os times que o Vila tem montado recentemente, com exceção aí do ano passado, tem trazido muita desconfiança pro torcedor. O desse ano mesmo nem se fala. Então, se o Vila Nova quiser fazer alguma coisa diferente nesse ano, a janela de transferências de julho vai ser essencial. O Vila Nova que dispensou bastante jogadores, né, Gabriel? A gente teve uma vaga totalmente modificada, né? A zaga do Vila do ano passado foi a melhor no Campeonato Brasileiro Série B. Foi o time que menos tomou gol e isso, inclusive, foi o que propiciou o Vila a estar na parte de cima da tabela, né? Esse ano, o total oposto. Eu tava pensando nisso exatamente esses dias, e eu lembro como se fosse hoje. Tanto que o Doma ainda era criticado por parte da torcida do Vila Nova, principalmente na reta final. E aí eu fico pensando, cara, o que o torcedor acha de hoje, né? Em comparação ao ano passado. Mas eu comentei com algumas pessoas próximas também, no local de trabalho, que o elenco do Vila, cara, piorou muito do ano passado para cá. Piorou, assim, muito. Você tinha ali no ataque ali o Parede, Caio Dantas. Pô, piorou muito, cara. A zaga do. Como você falou, a zaga era o principal destaque dessa equipe, né? O Denis Júnior catando muito. Acho que o Denis Júnior continua num grande momento. E para mim, cara, sinceramente, não é um elenco que eu vejo com força para subir para a primeira divisão. Muita gente falou, o Anderson Conceição, não sei quantos acessos no currículo e... Cara, eu tenho um pensamento sobre a diretoria do Vila Nova na hora de contratar. Tem um pensamento muito pequeno, tanto na hora de trazer treinador, com todo respeito ao Igor, ao Márcio, ao Luizinho, tem um pensamento muito pequeno, cara, na hora de contratar tanto jogador, na hora de trazer treinador. E a gente sabe da questão financeira, né, que o clube não pode se endividar, não pode sair fazendo loucura, mas não é possível que não tenha reforço melhor do tanto que esses caras ganham disponível no mercado, né? Então eu não vejo o Vila assim com força para subir. Traz o reforço, cara, um cara que eu sempre gostei muito. Destaque do Goiano 2 temporadas seguidas, que é o Fábio. Infelizmente, né, o Genin lá na Bandeirantes trouxe a informação de que ele nos treinamentos não consegue render o esperado, então ele às vezes nem é relacionado, voltou a ser relacionado agora. Então, assim, é um elenco que piorou, e a zaga, nem se fala, 22 gols sofridos nos últimos 8 jogos, 14 aí só na Copa Verde, né? Não pode tomar 10 gols na equipe como o Paysandu. Toma um 2-2 contra o Brusque em casa, um gol nos minutos finais diante da Chapecoense. Então, acho que tem que ter uma virada de chave muito brusca, mas muito brusca mesmo. O Luizinho vai ter que tirar leite de pedra. E nesse momento, sinceramente, eu acho que com o poder financeiro que o Vila tem hoje, eu não vejo ele indo forte nesse mercado de junho, não. E é um ano que o Vila, pelo menos, não vai brigar para cair, né? Porque antes do ano passado, a briga era sempre para não ser rebaixado para a terceira divisão. Igual foi em 2022, né? Conseguiu uma arrancada histórica no segundo turno, mas eu vejo esse elenco do Vila muito fraco. E você fala da defesa, mas não só na defesa, cara. Acho que para mim, desse elenco, assim, os caras que eu vejo, assim, bons mesmo, cara, esse cara é bom, mano. Denis Júnior, Ralf e o Alisson são os três, para mim, que talvez se salvam nesse time do Vila e tenham, assim, um cacife para disputar um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente tem os caras que voltaram, pô, do Água Santa, não voltaram da mesma forma também, o Cristiano não voltou da mesma forma, o Igor Henrique não voltou da mesma forma. Então, acho que é esperar que o treinador consiga tirar o máximo de proveito possível desses caras, consertar urgentemente a defesa, nem que bote 5-3-2 para jogar, um 5-2-3 para montar ali uma parede na frente da zaga. Mas hoje eu vejo o Vila com um elenco bastante frágil. Acho que a 10ª posição é até muito para esse time do Vila hoje. A gente vê muitas pessoas do mundo do futebol falando que o Vila evoluiu bastante nos últimos anos. Estruturalmente falando, a gente viu as reformas que o Gabriel citou, né, no começo do programa, que está acontecendo nas instalações do Vila. Ouve-se falar também que o Vila
é um time que gera confiança para os jogadores em questão de pagamento, cumprir contrato, mas a gente não vê esse passo a mais do Vila em campo, né? Ano passado parecia que ele daria esse passo. Esse ano chegou a bater final de Goianão, bateu final de Copa Verde novamente, mas tem deixado bastante a desejar. Wegler, é lógico que toda a estrutura é importante. Você pensar no dia a dia do clube é muito importante. Pagar seus jogadores em dias é algo que eu acho que não só é importante, como é obrigação do clube. Agora, sim, o Vila deixa realmente muito a desejar dentro de campo. Principalmente no Goianão, a gente tem um elenco montado para o início do Goianão que é terrível. O Vila, a lógica que a gente tem que falar do resultado, que o Vila foi finalista, mas se a gente pegar só os jogos, a gente fazer um recorte só do mata-mata, o Vila joga 2 jogos horríveis diante do Goianésia. O Vila vai lá, joga contra a Aparecidense, toma um 2-0 e talvez virou no Oba, justamente pela força do seu torcedor, porque naquele dia a atmosfera dentro do Oba era incrível, o torcedor comprou a ideia da virada e o Vila conseguiu esse resultado e faz 2 partidas tenebrosas diante do Atlético. Então, assim, o time que foi montado para o Goianão barra Copa Verde é um time que deixou a desejar. Tanto que a gente vê um resultado histórico diante do Paysandu. É, Agora, as contratações da Copa Verde foram contratações ou do Brasileirão, perdão, foram contratações, eu acho que até legais, pontuais. Só que, assim, ao mesmo tempo, contratou muito para o ataque, focou muito no meio e esqueceu da defesa. A defesa do Vila é uma defesa basicamente furada. É um time que seus jogadores têm realmente muito limitada, tecnicamente, a defesa do Vila. É um time que toma muito gols, é um time que deixa muito a desejar, não sabe marcar. A gente tem algumas contratações também que poderiam ser usadas, como o Gabriel citou aqui, o Fábio. Que talvez dentro do clube ele não tenha feito bons treinos, mas a gente tem um exemplo do Fábio no jogo contra o Operário, num jogo onde numa partida péssima do João Vitor, o Fábio entra, briga no lance no fim do jogo e dá assistência para o gol do Henrique Almeida. É lógico que a bola desviou ali em uns 2, 3 jogadores, mas a assistência foi dele. É um jogador que brigou pela jogada, foi lá e fez. Então, assim, se o resultado está vindo dentro de campo, é lógico que a gente tem que analisar quem treina também, porque treino é importante. Mas treino é treino e jogo é jogo. Se o jogador demonstrou resultado dentro de campo, ele merece mais oportunidades. Então, assim, acho que o Vila até fez contratações pontuais, mas que ao mesmo tempo é um time que talvez não vai brigar pelo acesso. O Gabriel foi perfeito no comentário dele, mas eu também não acredito que é um time que vai brigar para não cair para a Série C. É lógico que tem a quebra de confiança. Quando você se toma 10-0 no agregado, você toma 14 gols em 3 jogos decisivos de Copa Verde, quebra uma confiança, talvez o elenco vai desmotivado. E eu acho que neste momento, apesar de todo o receio, toda a desconfiança, eu acho que é o momento do torcedor abraçar a ideia do Vila e ir ao Oba. A gente tem aí a promoção diante do jogo do Ceará também, que é uma promoção interessante, mas que assim, o torcedor do Vila está magoado, até porque o Vila, apesar de toda a estrutura, tem todas as obras, o torcedor até brinca, tipo assim, as obras, beleza, mas e o futebol? Porque realmente o Vila tem deixado a desejar nos últimos anos. A gente tem alguns resultados que são terríveis. Então, assim, eu acredito que o Vila tem tudo para se estruturar, precisa precisa do torcedor abraçar a ideia, mas também a diretoria precisa trabalhar, precisa trazer nomes, como o João Vitor pontuou, essa próxima janela é muito importante para o Vila se quiser brigar por coisas maiores, porque se continuar da forma que está, apesar de algumas contratações pontuais, provavelmente vai ficar ali no meio de tabela e não vai entrar na briga pelo acesso. João Vitor, o Luan falou de Vila e Ceará, nós temos na próxima rodada Vila e Ceará e também Mirassol e Goiás, né? Dois jogos bastante importantes para os times goianos. E só para voltar num ponto, a gente estava falando do Goiás, que pode ser campeão. Se o Goiás for campeão, ele se torna o maior campeão da Série B, né? Com 3 títulos. Exatamente. E seria muito importante esse retorno com título. Como o Gabriel Luan pontuou, essa questão de, a partir do momento que tem uma equipe que não está acostumada a jogar a Série B, como o caso do Santos, que cai pela primeira vez, é muito importante você ter esse título para falar, poxa, realmente aquele time daquele ano foi marcante, porque não assim, para time grande, quando cai para a Série B, é meio que uma obrigação conquistar o título. E eu acho que para o Goiás, sendo uma equipe competitiva, sendo um time tradicional do futebol brasileiro, já com participação em Libertadores, seria um título muito importante. E eu vejo com um potencial absurdo o time ganhar esse campeonato nesse ano.
E, Gabriel, vamos fazer um panorama da tabela do Brasileirão Série B. A gente tem o Goiás na liderança, a gente já falou bastante, né? O Santos está no G4 também, em terceiro lugar. Temos o Avaí, o Ceará. O América não está no G4, mas tem tudo para estar, vai brigar, o Sport também. Em contrapartida, a gente tem lá embaixo o Botafogo de Ribeirão Preto, o Ituano, o Brusque, Guarani. O Ituano a gente já esperava que talvez sofresse no Brasileirão, né? Porque sofreu no Paulistão. Mas, para você, o que são os destaques, o que são as decepções desse Brasileirão Série B? Bom, igual você pontuou aí, né? A gente esperava acho que tanto do Botafogo de Ribeirão Preto quanto do Guarani, né? Que fizeram campeonatos paulistas bem abaixo, o Guarani brigando para não cair. Inclusive, no começo da Série B, eu achei que o Guarani podia tentar se recuperar e brigar ali na parte de cima, como brigou nos últimos anos, né? O Guarani bateu muito na trave, mas ocupa ali a degola. O Brusque é uma equipe que não me agrada, então condizente a situação do Brusque, do Ituano também. Eu acho que destaque nessa Série B, eu colocaria o Goiás por conta do péssimo Goianão que fez, mas com as contratações provou seu valor, e para mim, no mais, tá de acordo com, pelo menos, o que eu esperava, né? Acho que quem não tá tão lá em cima, assim, acho que talvez o Curitiba, pela forma que caiu ano passado, eu achei que o Coxa fosse brigar nas cabeças também, nesse momento não, mas as equipes de sempre, né? O Avaí, que é um ioiô, o Ceará, que há alguns anos não frequenta a Série A, mas sempre tem aquele, esse ano o Ceará vem forte para brigar pelo acesso, e as outras equipes, né? Goiás, América, Santos, Sport, que para mim também são para mim quem sobe são esses. Tá muito cedo para falar, mas Goiás, Santos, América e Sport para mim são os grandes favoritos. No mais, a tabela para mim, pelo menos na minha visão, tá condizente com o que eu esperava, assim, nada de muito anormal, não. E agora vamos falar um pouco de Brasileirão Série C também. Luan, Brasileirão Série C, a Aparecidense, 15º lugar, perto da zona de rebaixamento, né? Um ano diferente, ano passado se classificou para a segunda fase da Série C. Esse ano tá difícil para a Aparecidense, né? O projeto Aparecidense que é muito bom. A gente tem uma equipe que vem evoluindo com o tempo. É uma equipe que tem conseguido alguns resultados interessantes. Tem o título de Série D que talvez, naquele momento, para os clubes do interior, apesar que a Aparecidense está ali na região metropolitana de Goiânia, mas para esses clubes de menor investimento era um título que estava sendo almejado pelos clubes. A gente tem aí clubes que passaram, tipo Goiânia e Porá, chegaram nas fases, mas não conseguiram manter essa sequência. A Aparecidense conseguiu, conquistou esse título, subiu para a Série C no primeiro ano, fez um campeonato muito bom, até surpreendente, de acordo com o que se esperava da Aparecidense. Quando se sobe um time de Série D, assim, para a primeira Série C da história, fica aquele receio de como vai se comportar no campeonato, mas a Aparecidense foi muito bem, fez um ótimo campeonato. Ano passado também brigou lá em cima, e esse ano tem deixado a desejar. Acredito que a Aparecidense tem elenco para brigar lá em cima. É lógico que a Série C também vem muito forte esse ano. A gente tem alguns elencos aí muito qualificados que vão brigar lá em cima. Mas assim, a Aparecidense tem tudo, agora com a chegada do Igor Torres também. Tem um ótimo time, tem que se estruturar e tem tudo para brigar lá em cima. Também precisa do seu torcedor. Acredito que neste momento, para uma Série C, você necessita do seu torcedor para conseguir esse embalo, porque no momento, acho que 15ª colocação é uma colocação que preocupa, obviamente, mas que ainda não é o fim do mundo. A gente está no começo do campeonato, a Aparecidense tem uma ótima equipe, não fez maus jogos, até diante do Atlético, que liderou o campeonato aí, só sua primeira derrota agora diante do Botafogo da Paraíba, mas era um time que tinha vencido 5 jogos que tinha disputado. A Aparecidense não fez um mau jogo. A Aparecidense chegou mais com o Atlético, mas acabou pecando na falta de efetividade. O Atlético, quando chegou, foi lá e o Jonathan guardou e fez o gol do Atlético, que deu essa vitória. Então, assim, a Aparecidense tem tudo para crescer nessa sequência de Série C, mas para isso precisa se estruturar e precisa da confiança do seu torcedor. O treinador precisa também da confiança dos seus jogadores, porque tem tudo para fazer um ótimo campeonato, sair dessa má fase que está. João Vitor, o Luan falou da chegada do Igor Torres, ele que foi anunciado hoje. Hoje a gente está gravando na quinta-feira, né, pela Aparecidense. E a gente também tem o Lúcio Flávio, né, que desde que chegou na Aparecidense o time mudou. Claro que teve aquela derrota para o Vila na semifinal, mas o time foi outro. O time estava
para não se classificar no Goianão. Começou a jogar um bom futebol, só que esse bom futebol ainda não apareceu na Série C, né? Pois é, não apareceu na Série C e a Aparecidense pegou uma sequência dura também fora de casa. Inclusive, no final de semana agora, vai ter mais um jogo fora de casa que é contra a Ferroviária. É o terceiro jogo seguido da Aparecidense fora de casa. Então isso daí torna mais complicada a vida ainda da Aparecidense, porque desde o dia 13 de maio a gente vai completar praticamente um mês que a Aparecidense não sabe o que é jogar um jogo dentro dos seus domínios. Tudo isso por causa do adiamento do jogo contra o Ipiranga de Erechim, e aí acabou acarretando nessa situação, mas pelo menos depois do jogo contra a Ferroviária em Araraquara, o time vai ter 2 jogos em casa, mas não são 2 jogos fáceis, são 2 jogos contra times que estão acostumados a disputar a Série B, o Tombense, que foi rebaixado, e o Náutico, que precisa subir nesse ano. É uma equipe tradicional. E sobre a questão do Igor Torres, é um jogador que para a Série C vai ajudar muito a Aparecidense. No Vila Nova ele poderia ter sido mais aproveitado. Eu acho que ele é um jogador que tem qualidade, mas não teve o espaço suficiente. E a Aparecidense agiu certo, na minha opinião, em trazer esse atleta de volta. O campeonato está no início ainda, a Aparecidense tem 5 jogos. Inclusive tem times dentro do campeonato que a Aparecidense tem 6 jogos, tem times que já tem 7, a Aparecidense tem um jogo a menos, inclusive. Acho que não é uma questão de se preocupar tanto, mas tem que ficar de olho porque o campeonato é 19 rodadas, não tem retorno, e se ficar entre os 4 últimos não tem choro, né? E a Série D é muito difícil para você subir. Igual o João falou, no caso de um descenso para a 4ª divisão, é muito complicado de subir. Então, para a Aparecidense, eu acho que não é tão início assim do campeonato, justamente por ser só um turno, né? E como você tem aí 8 equipes que se classificam, a Aparecidense na penúltima temporada conseguiu se classificar entre os 8, na temporada passada brigou para se classificar entre os 8, e nessa temporada cair tanto assim de rendimento, né? A gente sabe que tiveram alguns acontecimentos internos que mudaram o planejamento, a gente teve o falecimento do Elvis, e aí mudou a presidência, e quem assumiu não seguiu a mesma ideologia de pensamento dele, mas isso não é assunto para agora. Enfim, alguns problemas internos aconteceram. Acho que para a Aparecidense o que importa nesse momento é focar em sair dessa situação complicada, se afastar dessa zona de abaixamento. E, cara, a situação na Série C, ela muda completamente. Você ganha um jogo, você já está lá em cima de novo. Você perde um jogo, você já está lá embaixo. Então, para a Aparecidense, uma vitória fora de casa agora daria um ânimo tremendo e ainda aproximaria a equipe ali dos 8 primeiros na classificação. Bom, falando em classificação, vamos fazer um panorama também da Série C. Botafogo do Paraíba, como você falou, muito bem em primeiro lugar. Atlético Clube também surpreendendo, São Bernardo. Por outro lado, times tradicionais deixando um pouco a desejar, né? O ABC, o Náutico, o Remo, o CSA e o Sampaio Corrêa, esses 2 últimos na zona de rebaixamento. E o Sampaio Corrêa que disputou a Série B ano passado. Então, como os meninos falaram, bastante equilibrado a Série C até o momento, né? A Série C, assim, eu acho que como todo brasileirão, seja ele de A, B, C ou D, é muito equilibrado. E a gente tem aqui, em especial, o trabalho do Atlético. Atlético, que é um clube que virou SAF recentemente, tem um patrocínio aí no seu estádio da Sicredi. A cidade de São João del Rei é muito apaixonada pelo futebol, ela impulsiona o time. Então, assim, acredito que é um time que vem forte aí para tentar brigar por esse acesso. Tem o Botafogo da Paraíba também, que me surpreende, acho que é uma surpresa positiva, não esperava o Botafogo da Paraíba nas cabeças neste momento, e tem as decepções, né? A gente tem o CSA, o próprio Náutico, que são equipes de tradição que mereciam, e assim, para o seu torcedor, mereciam estar nas cabeças, só que a gente não tem isso, a gente tem as equipes aí brigando mais abaixo na tabela. Assim, acredito que isso é um retrato do que é a Série C, que é um campeonato equilibrado. Se a gente for reparar hoje, talvez há 5 anos atrás, a gente pega esse retrato de Série C com essas equipes, ia ter gente se perguntando
como que isso chegou a acontecer. A gente tem equipes que, por exemplo, teoricamente, há 5 anos atrás não eram tão tradicionais, não eram tão conhecidas, e hoje está aí brigando por uma vaga na Série B, ou seja, jogando a Série C. Isso é muito importante. Então, assim, eu acredito que o destaque negativo, eu fico até com a própria Aparecidense, porque assim, é uma equipe que brigou lá em cima, então tem potencial. Se na temporada passada fez um ótimo campeonato e se classificou, tem potencial para brigar lá em cima. Então, assim, se é um time que está lá embaixo, a gente destaca a Aparecidense como uma das decepções, mas lógico que é o início do campeonato, tudo pode mudar, é um campeonato equilibrado, à medida que os jogos vão acontecendo, você ganha 2 jogos, você está lá em cima, se você perde 2 jogos, por exemplo, o Botafogo da Paraíba perde 2 jogos, ele desce para baixo. Então, assim, é um campeonato equilibrado. E também destacar aqui a péssima campanha do Sampaio Corrêa. É um time que já começou sendo derrotado para a Aparecidense no Aníbal. Assim, é um time que disputava também a Série B no ano passado, então a gente esperava uma campanha muito melhor do Sampaio Corrêa. É um time que deixa a desejar. É lógico que não está num grande centro futebolístico, que é o Maranhão, mas é uma equipe que conseguiu resultados muito interessantes nas últimas temporadas. O Sampaio Corrêa, por exemplo, na temporada em que o Vasco subiu para a Série A, o Sampaio Corrêa, em muito período do campeonato, ele acabou brigando ali nas cabeças. Inclusive, tem a entrevista de um dos jogadores questionando alguns erros de arbitragem que talvez tiraram um possível acesso do Sampaio Corrêa. Não acho que essa tenha sido a maior causa. A gente tem uma Série B muito equilibrada, aquela Série B, inclusive, tem grandes times. Então, assim, e o Sampaio Corrêa naquela Série B acabou goleando o Vasco no Maranhão. Então, assim, é uma equipe muito qualificada que a gente esperava que fosse fazer uma grande Série C, o que a gente não tem visto nesse campeonato. E agora vamos falar também da Série D, a quarta divisão do Campeonato Nacional. João Vitor, os times goianos lá em cima na tabela, né? Anápolis, Iporá e Craque, os 4 na zona de classificação para a próxima fase. Pois é, muito bacana ver os times goianos representando tão bem o nosso estado na Série D. O futebol goiano hoje tem, dentro da Série A, uma equipe, na Série B 2, na Série C 1. E com certeza, até pelo potencial do nosso estado, temos condições de potencializar e crescer cada vez mais as equipes do interior para que elas possam alcançar patamares ainda maiores. Os times da capital, a gente já está acostumado a acompanhar de perto, mas, por exemplo, a Aparecidense nos últimos anos, ela chamou um pouco mais atenção até no cenário nacional, sendo campeã da Série D, é um time organizado, mas, por exemplo, o Anápolis, que está numa região de Goiânia forte, é uma equipe que no ano passado mesmo, por pouco não subiu, então vem fazendo um bom trabalho e eu penso que está no caminho certo. O próprio Iporá também é uma equipe que pode buscar voos maiores. Lógico que não tem, por exemplo, o fator de estar num eixo como o do Anápolis, né, que é um time que tem mais potencial de investimento. Porém, eu avalio como bacana, positivo, o início das equipes goianas dentro da Série D. E assim, tá num grupo que tem ali, por exemplo, o Brasiliense, que é um time de camisa, um time que, apesar dos pesares de estar na Série D, sempre chama atenção. Eu vejo muito positivo, né? E o Craque também uma boa surpresa, até porque, se a gente for parar para avaliar dentro do Campeonato Goiano, fez um campeonato muito fraco, por pouco não caiu, e para quem esperava que na Série D iria brigar ali na parte de baixo do grupo, acabou destoando e está brigando para classificar. Apesar de ainda não ser a reta final da fase de grupos, né? A gente está quase na metade. O João Vitor falou desse Goianão, do Craque. A gente tem 2 destaques no Goianão, né? Assim como o Goiás, que mudou do Goianão para o Campeonato Nacional, o Iporá caiu no Goianão, foi o pior time. O Craque quase caiu na última rodada, conseguiu se salvar. É uma grande diferença também, né? Seriam os seus destaques no Brasileirão Série D? Diante de tudo que aconteceu no Goianão, eu acredito que sejam sim destaques. A gente, diferentemente do Anápolis, que fez um ótimo Goianão, Iporá e Craque fizeram um campeonato bem abaixo. O Iporá mesmo, um desastre.
com uma vitória só na competição, perdeu para todos os times e, assim, fez um campeonato muito abaixo, o Iporá. Depois de ficar quase, se eu não me engano, 8 anos na Série A seguidos, sem cair, era um time que a gente praticamente quase descartava que fosse cair devido a esse sucesso que o Iporá teve, aí 8 anos na primeira divisão. É um sucesso bem bacana, mas aí aconteceu. O Iporá não recebeu o investimento que deveria também. A gente tem a situação lá de um investimento muito baixo, montou um time muito em cima, acabou que foi para um Goianão com investimento mais baixo, com um time montado às pressas, então acabou fazendo um péssimo campeonato. O Craque, que surpreendeu negativamente, era a equipe que a gente nunca coloca o Craque para brigar lá embaixo, se salvou na última rodada em talvez num jogo que surgiu alguns questionamentos diante do Morrinhos, talvez dependendo do que poderia ter acontecido, as decisões fossem diferentes, talvez hoje a gente estava falando de 2 times que teriam sido rebaixados no Goianão, mas são 2 equipes que se mudaram o seu elenco para a Série D e têm conseguido bons resultados. E é legal ver essa dominância goiana. O Anápolis, por exemplo, eu destaco aqui, que é uma equipe que passou na Copa do Brasil da primeira fase, eliminou a Tombense, fez um ótimo jogo diante do Botafogo de São Paulo também, e eu acho que essa grana impulsiona o elenco, impulsiona a equipe para, quem sabe, buscar aí esse acesso. Tá passando a hora, a gente vê times batendo na trave nos últimos anos, até passando, destaca aqui o Goiânia em 2021, aliás, 2020, o Goiânia fez uma Série D muito interessante, passou no mesmo grupo que estava a Aparecidense e o Goianésia, e acabou que as 3 equipes passaram. O Goianésia bateu na trave para o Marcílio, o Goiânia caiu para o Atlético de Alagoinha, se eu não me engano. Então, assim, são equipes que normalmente fazem uma fase de grupos interessante e acaba pecando. Então, assim, eu acredito que neste principal momento, se as equipes quiserem conseguir esse acesso, vão precisar, acima de tudo, de regularidade. A Série D é um campeonato que exige essa regularidade, e assim, se os times goianos se estruturarem bem e manterem se manter regularmente o mesmo nível, podem sim brigar pelo acesso. Quem sabe a gente pode ter mais um goiano aí acompanhando, quem sabe, a Aparecidense aí na Série C. E, Gabriel, tem uma coisa que a gente tem que falar, não dá para deixar passar. Na Série D, o cartão no jogo do Anápolis, né? O cartão, eu diria, bizarro aquele lance que o jogador agride o juiz expulsa o jogador e depois volta atrás e nem relata na súmula, né? O que você tem de informação para a gente desse caso? Bom, não tem muita resposta sobre isso, né? O próprio juiz até foi procurado, mas é muito difícil o juiz dar alguma entrevista. Alguns portais procuraram ele, nem na súmula ele relata nada envolvendo a anulação desse cartão, não relata também a possível agressão que ele sofreu, não relata nada disso, né? Ele dá um cartão amarelo aos 6 minutos para o Juan, camisa número 10 da equipe do Real Brasília, e alguns minutos depois ele marca uma falta, o jogador reclama bastante, tenta acertar ele com a bola, não consegue, parte para cima dele, ele toma o segundo amarelo, é expulso de campo. Passa alguns minutos ali que ele tenta ainda ir para cima do juiz, os próprios companheiros seguram ele, o juiz anula o cartão, né? Dá para ver pelo lance que ele mostra a perna para o juiz, e a perna dele tem marca de entrada na perna dele. Não sei se foi essa a justificativa para anular um cartão, mas isso não existe, anular um cartão amarelo. Por sorte, não prejudicou o Anápolis, né? Porque se o Real Brasília fica com a menos logo no comecinho do jogo, porque o Anápolis já estava ganhando nesse momento, já estava 1-0, o Anápolis faz um gol aos 8 minutos, logo depois já tem um expulso, o Anápolis ia dominar ainda mais a partida, acabou não fazendo falta. Mas a gente fica curioso, porque não é comum de acontecer, né? Mas na Série D acontece cada coisinha que eu vou te contar, viu? Então, estranho para mim não ter relatado nada da súmula, principalmente sobre a agressão sofrida. Ele simplesmente ignorou o acontecido e vida que segue. O jogador não vai nem pegar um efeito suspensivo, nem nada. Inclusive, no pós-jogo, ainda no Real Brasília, tá cheio de foto do Juan lá no pós-jogo. Lá, fotos do jogo, e tem ele lá, ele de novo. Então, nem o clube, nem juiz, nem ninguém se posicionou, todo mundo ignorou o acontecido, menos o Anápolis. Situação bem, bem comum, né? Vamos falar também, a gente falou do Fora de Eixo ser mais voltado para o esporte goiano, então vamos falar da segunda divisão do Campeonato Goiano, a divisão de acesso.
temos uma situação bastante interessante, né? Um campeonato bastante equilibrado. O primeiro colocado é a Anapolina, o primeiro colocado, e o quinto colocado é a Trindade, e estão separados apenas por 2 pontos. É bastante equilíbrio na divisão de acesso, Vitor. Pois é, a divisão de acesso está muito bacana e é muito bom ver esse equilíbrio, porque mostra que a competição de fato está sendo bem disputada entre todos os times que estão jogando. Eu particularmente gosto de acompanhar a equipe da Anapolina. Tô com saudade, inclusive, de ver o clássico de Anápolis, né? Que é um dos clássicos mais fortes aqui do nosso interior. Para mim, é o clássico assim que mais chama a atenção. Eu gosto bastante de acompanhar esse jogo. É claro que a própria cidade de Anápolis hoje, né, ela passa... E o próprio governo não está dando tanta visibilidade para o Jonas Duarte assim. Inclusive, o estádio, se a gente for parar para olhar, está totalmente defasado e tudo mais. Porém, a equipe tem totais condições de retornar. Muito bom também ver o trabalho do Centro-Oeste, que busca talvez esse acesso aí. Seria muito interessante ver um time como esse, que está crescendo aos pouquinhos. E eu imagino que as vagas com certeza vão ser definidas aí nos detalhes. Gabriel, a gente está falando sobre essas vagas ser definidas no detalhe. A gente está aí caminhando para a última rodada do primeiro turno, né? E já tem uma briga direta. A Anapolina contra o Centro-Oeste, os 2 primeiros colocados são separados apenas por 1 ponto. Jogo interessante para acompanhar na divisão de acesso. Exatamente, né? Equipes que no ano passado protagonizaram ali nas rodadas finais uma briga ali extra-campo, né? Porque a Napolina acusava o Centro-Oeste, o Jaraguá de ter vendido uma partida para o Centro-Oeste, que é um jogo que o Gustavo 25 ele mete um hat-trick em poucos minutos, o Centro-Oeste ganha por 4-0. Acaba que no final das contas as duas equipes ficam, quem sobe é a Jataiense. Mas, enfim, confronto direto, a Anapolina, que é tradicional no futebol goiano, né? Antes dos anos 2000, tem jogos, né? Com o Flamengo, com o Grêmio, com o São Paulo, equipe que era acostumada a jogar, bater de frente com um time grande, é um grande clube do futebol goiano. E o Centro-Oeste é um clube novo, né? A primeira temporada no profissional foi em 2022, foi vice-campeão da terceira divisão do Campeonato Goiano, vice-campeão para o Santa Helena. O diretor de futebol, o Rogério Mancini, é uma pessoa que entende muito de futebol e não tive a oportunidade de conversar com ele. Ele deixa bem clara a situação do clube, né? Nada de dívida, pensamento e estrutura bem organizada. Você vai já tive a oportunidade de ir no Jaime Guerra, por mais que seja pequeno, é bem arrumado. Na divisão de acesso, pelo menos na temporada passada, sempre casa cheia, né? A cidade de Nerópolis, o povo de Nerópolis é presente nas disputas, né? O Centro-Oeste, que ele comprou o CNPJ do Canedense e manda seus jogos lá em Nerópolis, né? Enfim, é um clube que tem um caminho a seguir, um caminho bem estruturado, e se não for nesse, consequentemente, logo sobe para a primeira divisão. Então, esse confronto direto, né? Uma equipe tão tradicional e uma equipe nova, bem estruturada e com boas projeções aí. Mas é muito equilibrado, né? A diferença da Anapolina para o quinto colocado, Trindade, só de 2 pontos. Pelo visto, vai ser um campeonato decidido da mesma forma que no ano passado, né? Nas rodadas finais. A gente teve no ano passado o Goiatuba que disparou, ninguém pegou mais, mas a última vaga foi decidida literalmente ali no último momento. O Gabriel falou de casa cheia, é uma situação totalmente diferente, né, Luana, em Anápolis, com a situação do Jonas Duarte. A gente tem 3 times em Anápolis, o Anápolis que joga a Série D, joga também a primeira divisão, a Anapolina e o Grêmio Anápolis, que está jogando a divisão de acesso do Goianão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do Jonas Duarte e também o Grêmio Anápolis, que bateu o campeão goiano e agora está para cair para a terceira divisão. Então, Egler, eu particularmente sou um cara que sou apaixonado pelo futebol de interior. Inclusive, essa divisão de acesso, por incrível que pareça, não tem nenhum time da capital. A gente tem até o Trindade, que talvez está aqui próximo, o próprio Centro-Oeste, que está
ali na região mais próxima de Goiânia, mas nenhum time da capital. E assim, o futebol do interior, ele tem essa característica do apoio da torcida, são normalmente torcidas muito engajadas. A gente tem grandes exemplos, eu destaco aqui, por exemplo, o Goiatuba, que passou aí há grande tempo aí na divisão de acesso, foi um time que se reestruturou em 2019, disputou a terceira divisão, foi campeão, subiu, depois subiu também para a primeira divisão, acabou sendo rebaixado e voltou, tem um projeto maravilhoso e a torcida engaja. Em Anápolis, eu acredito que assim, tem grandes torcidas, talvez o Grêmio Anápolis, que talvez seja o clube que tenha a menor torcida ali de Anápolis, mas Anápolis e Anapolina são grandes torcidas e que assim tem deixado a desejar no público, eu acho que muito mais por conta dessa briga jurídica pelo Jonas Duarte. A gente tem entrevista, inclusive, do prefeito de Anápolis ironizando essa situação, então, assim, é muito preocupante. Eu acredito que, assim, para os times de Anápolis, que é um grande centro, a gente está falando aqui, talvez, da cidade, do maior centro longe de Goiânia, assim, tirando também a região metropolitana. Então, assim, eu acredito que é uma cidade que merece um estádio bem cuidado, um estádio que venha a ser preparado para esses jogos. A gente tem aí no início do Goianão, por exemplo, o Anápolis tendo que jogar com o Vila Nova 3h30 da tarde, justamente, isso sem a definição se haveria realmente o jogo. Foi algo que foi decidido de última hora, então, assim, acho que falta, sim, investimento nessas equipes. E a respeito do Grêmio Anápolis, particularmente, eu falo que não me surpreende. É lógico que quando a gente tem um time que ganha um Goianão recentemente, a gente cresce os olhos, mas assim, quem acompanha o Grêmio Anápolis sabe que talvez era um projeto que vinha decadente, e quando ganhou o Goianão me surpreendeu de certa forma também, eliminando Atlético e Vila, porque assim, logo após esse Goianão, né, emendou o seguinte Goianão e o Grêmio Anápolis não fez um bom campeonato, até brigou para não cair. Aí no ano passado essa queda veio e hoje faz uma péssima divisão de acesso. Talvez se a gente falou aqui de equilíbrio das equipes, a gente tem ali do sétimo ao primeiro, a gente ainda tem um equilíbrio diferentemente do Grêmio Anápolis, que está disparado lá embaixo. É uma equipe que talvez não se estruturou da forma que deveria, mas é lógico que preocupa. A gente vê uma equipe que foi campeã há 3 anos atrás, na situação que está, é lógico que a gente preocupa, mas não me surpreende. Mas a respeito da divisão de acesso, é mais uma vez um campeonato equilibrado. É um campeonato muito interessante de assistir e a gente vê aí grandes equipes, a gente vê o Centro-Oeste, que quase subiu no ano passado, a própria Anapolina, que tem uma torcida apaixonada, a gente tem o Inhumas, que ano passado estava na primeira divisão, até ganhou os primeiros jogos, deu uma empolgada na torcida e acabou decaindo no campeonato, sendo rebaixado. A gente tem o próprio Trindade, que é um time muito tradicional, aí nas décadas dos anos de 13, 14, 15, disputou aí o Goianão, e muito bem, fez ótimas campanhas. Então, assim, o próprio Santa Helena também, que é uma equipe muito qualificada. Então, assim, a divisão de acesso, ela é um campeonato muito interessante para quem é do estado. Acho legal acompanhar e, tipo assim, vale a pena o comentário aí dessa equilibrada e interessante divisão de acesso. Então é isso no programa de hoje. A gente falou dos times goianos, das principais competições. Deixar para quem nos acompanha, que é um programa que está em construção, né? Então fique à vontade para dar sugestões nos comentários. A gente pretende também falar de base, né, a partir dos próximos programas, que está chegando à fase final dos campeonatos goianos de base. No mais é isso, vamos nos despedir aqui. Lembra de seguir a gente em todas as redes sociais, Fora de Eixo GO, curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. E queria saber onde encontramos vocês. Gabriel Alves, como que o pessoal faz para te encontrar? Lá no Instagram, Gabriel_S_Alves, underline de novo. É isso aí. Luan? No Instagram, @LuanHVX e no Twitter, LuanAlvesJR_. João Vitor? Instagram, @JoãoVitorPer7, PER7. Perfeito, sou o Egler Soares em todas as redes sociais, Instagram, Twitter. E também a gente está no Doutores da Bola, né? Sempre, todos estamos lá. E até a próxima.